Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. Continuamos na série Atributos de Deus e hoje nós vamos continuar a falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que nós, seres humanos, de alguma forma temos, nem que seja um pouquinho, um tamanho minúsculo, essas perfeições, essas qualidades, esses atributos de Deus. E dentre os atributos comunicáveis de Deus, nós temos a espiritualidade de Deus, nós temos os intelectuais, os morais e a soberania de Deus. Já falamos sobre a espiritualidade de Deus, já falamos sobre a intelectualidade de Deus e já começamos a falar sobre os atributos morais de Deus. E só para refrescar a sua memória, os atributos morais de Deus são bondade de Deus, santidade e justiça. Estas são as três grandes campos dos atributos comunicáveis de Deus em relação aos atributos morais. E nós começamos a falar sobre a bondade de Deus, que também tem algumas divisões, que eu já falei, mas só para relembrar também, que são a bondade de Deus em relação às suas criaturas em geral, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus. Observe que todos esses aspectos estão dentro da bondade de Deus. E só isso já deixa você um pouco estranhando que não foi te passado isso ao longo da sua caminhada na igreja, provavelmente. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus que está dentro da bondade de Deus, como nós vimos agora há pouco. Ora, falar de amor é algo que é relativamente simples. Você provavelmente tem algum conceito do que seja amor. Você pode achar que amor, por exemplo, é gostar de alguém, querer estar perto de alguém, querer o bem daquela pessoa, e tudo isso está certo. Só que quando nós pensamos nesse amor em relação a Deus, nós temos que ter alguns cuidados, porque o amor de Deus tem aspectos que talvez você não tenha se apercebido ou até não tenha conhecimento mesmo, e nós vamos te mostrar hoje. E eu quero começar a falar sobre o contraponto ao amor, daquilo que aborrece a Deus, daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus odeia. Mas pastor, Deus odeia? Sim. E é bom ver o outro lado da moeda, porque ao observar que Deus odeia, abomina e aborrece, nós vamos começar a entender que o amor de Deus é incondicional em relação a um aspecto. E nós vamos saber daqui a pouco. Mas em relação a outros aspectos, o amor de Deus, sim, estabelece condições. Eu quero falar de alguns textos bíblicos com você. Venha comigo. Salmo 5, versículos 4 a 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Observe, você já ouviu falar, o amor de Deus é incondicional, por todos nós. Mas como? Se a Bíblia está dizendo aqui que ele detesta os assassinos e os traiçoeiros e odeia os que praticam o mal. Algo precisa ser reavaliado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, mais versículos. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Lábios mentirosos, de pessoas mentirosas, então aqui uma metáfora, dizer que Deus odeia pessoas mentirosas, né? E ama os que falam a verdade. Provérbios 11, 20, o Senhor detesta os perversos de coração, mas de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Mais características de pessoas que Deus detesta. Então você está começando a perceber que esse amor incondicional não é bem assim. E eu espero não estar destruindo, né, as suas impressões sobre aquele Deus extremamente amoroso e que vai lhe perdoar, e ele é amoroso e vai lhe perdoar. Mas, sim, ele também é um Deus, como diz alguns irmãos nossos, um Deus de justiça. Vamos prosseguir com mais alguns versículos. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles lhes farei aliança eterna. Isaías 61, 8. Provérbios 15, 8 e 9. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça.
Agora ele está falando não apenas de comportamentos, mas de rumo que está se dando para a vida, né? Mas ele detesta e ele odeia. Zacarias 8, 16 e 17. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queira jurar com falsidade, porque eu odeio todas estas coisas, declara o Senhor. Vimos aí muitos versículos que realmente são fortes e que nos dão a certeza de que Deus sim odeia pessoas que têm determinados comportamentos. Ele odeia corações, odeia pensamentos e odeia pessoas que se comportam como nós vimos agora há pouco. Em contrapartida, eu vou agora te ler alguns textos poderosos a respeito do amor de Deus, para que você também se acalme um pouquinho e perceba que realmente esse amor ele é especial. Vamos lá. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me revelarei a ele. Jesus dizendo claramente, cumpre meus mandamentos, esse realmente me ama. E aqueles que me amam, o Pai também ama. Então, se você ama Jesus, ou alguém ama Jesus e cumpre os mandamentos dele, Jesus ama e o Pai ama. João 3,16, o clássico. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fantástico, e aqueles que enchem nosso coração de esperança, e continue lendo esse versículo dessa forma. Ele ama o mundo, e o mundo não é as criaturas todas, que Jesus não veio para os animais irracionais, ele veio para nós. Então ele ama o mundo, ele ama a todos, e por isso mandou Jesus para que todos se parecessem cada vez mais com ele, para que Jesus se colocasse entre o pecado e nós, diante de Deus, e Deus não visse mais os nossos pecados, mas visse Jesus entre nós e eles. Então observe, Jesus veio por um motivo, e você já sabe qual é, para nos redimir dos nossos pecados e nos colocar diante do Pai sem culpa. Vamos seguir. Efésios 2, 4, 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus rico em misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e nós merecemos receber, que é condenação. Graça é aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação e Ele nos dá graciosamente. Deu para entender essa diferença? Vamos em frente. Então, Deus é amor. Mais um versículo. 1 João 4, 9 a 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus nos amou tanto, mandou Jesus para nos contrapor ao pecado. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Passamos a ser chamados filhos de Deus quando entregamos a vida a Jesus e passamos a ser governados por Ele e a cumprir os mandamentos dEle. Antes disso, nós somos criaturas. E aí há uma grande diferença. O amor de Deus para as suas criaturas e o amor de Deus para os seus filhos. Nós já vimos no episódio passado a bondade de Deus para as suas criaturas em geral. Então, começa a pegar aí o fio da meada dessa distinção do amor de Deus. 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Se nós amamos algo, alguém, esse amor não vem de nós mesmos, tudo vem dele. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, ele é amor, é a essência de Deus.
Dele emana todo o amor que existe em qualquer lugar do universo. Aleluia. 1 João 4, 15, 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Aleluia. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia. Conhecemos o amor através de Cristo. E por fim, 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o amor de Deus e a paz estará com vocês. O amor de Deus estará conosco se nós fizermos essas coisas que Paulo aqui escreveu à igreja. Eu creio que aí já deu para perceber alguma coisa a respeito do amor de Deus. E essas nuances nós vamos falar a partir de agora. Em distinção da bondade de Deus em geral, aquela que é em relação à sua criação, às suas criaturas, onde ele proporciona tudo que é necessário para que eles vivam e vivam bem. Nós, seres humanos, destruímos, né, a ecologia, destruímos nosso planeta e dificultamos as coisas. Mas ele, quando criou tudo, criou um sistema perfeito em que todos tinham todas as condições de sobreviverem sem nenhum problema. Voltando, em distinção da bondade de Deus em geral, o seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente à sua própria pessoa. Opa! O amor de Deus é a perfeição pela qual ele é movido eternamente para a sua própria pessoa. Isso não quer dizer que ele é egocêntrico, que ele é narcisista ou egoísta ou coisa parecida. Nós vamos ver daqui a pouco o porquê desse amor ser conceituado como um eterno retorno para ele mesmo. Vamos seguindo. Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto carente de perfeição absoluta. Veja bem, Deus é perfeito. Há um versículo poderoso que diz que o que separa a gente de Deus é o pecado, porque Deus não compactua com o pecado. Então, o amor perfeito, pleno, satisfatório para o próprio Deus, só existe em alguém que seja perfeito. Em alguém que não tenha nenhum tipo de erro, de falha, de pecado. Por isso que veio Jesus, porque em Jesus, o perfeito, o segundo Adão, através de Jesus, ele vê a nós. E aí ele vê perfeição. E então ele volta o seu amor a si mesmo. E ele começa a nos amar através da perfeição de Cristo. Eu espero que esteja dando para entender, mas nós vamos prosseguir, você vai esclarecer melhor isso. Ele ama as suas criaturas racionais por amor a si mesmo. Ou, para expressá-lo de outra forma, neles ele ama a si mesmo, as suas virtudes, a sua obra e os seus dons. As criaturas racionais, seres humanos, ele ama, e eu estou falando dos seres humanos em geral, não aqueles que são filhos, que entregaram a vida a Jesus, ele ama em si mesmo. Por quê? Nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, há algo em nós que é perfeito em Deus. Adão foi plenamente perfeito, completamente perfeito até a queda. Ele caiu, entrou pecado e é imperfeição. Não da criação de Deus, mas do pecado que o homem assumiu. Então, quando Deus busca na nossa criatura e ama hoje todas as criaturas em geral, ele ama porque ele vê ainda resquícios da perfeição dele mesmo em nós. Ele vê as suas virtudes, a sua obra e os seus próprios dons, não os nossa virtude, a nossa obra ou os nossos dons. Mas ele vê isso dele mesmo, ainda que muito pequeno por causa do pecado em nós. Deu para entender? Se não estiver entendendo direitinho, coloca aí nos comentários que a gente vai tentar te responder. Nos procura, nós vamos te responder. Mas vamos seguir, acho que vai esclarecer mais ainda. Traduzindo, o amor é um sentimento pelo bem do outro. Se eu amo alguém, a primeira coisa que eu quero é que ele viva bem, ele esteja bem, desejar o bem dele, ok? Vamos seguindo. Algo em você me atrai a desejar o seu bem. Isso é amor. Além disso,
O maior bem que eu posso desejar para você tem um conteúdo fixo e determinado: Deus. Se eu amo alguém, a melhor coisa que eu podemos desejar para essa pessoa é Deus. Não é um bom emprego, não é saúde, não é dinheiro, não é realização pessoal, não é nada disso. A melhor coisa que alguém que ama pode desejar para outra pessoa é Deus. É a pessoa estar próxima e cada vez mais parecida com Deus. Vamos seguindo. Deus é o bem que Deus deseja amorosamente para os outros. Não está confuso, não. Deus, ele próprio, é o bem que ele próprio deseja amorosamente para cada uma das suas criaturas racionais. Ele deseja que nós o conheçamos cada vez mais e nos unamos cada vez mais com ele através de Cristo. E ele é o bem que deveríamos amorosamente desejar para os outros. Nós amamos melhor os nossos pais, amigos, cônjuges e inimigos quando desejamos que eles conheçam a glória de Deus. Aquelas pessoas que naturalmente, vamos dizer assim, nós amamos, né, parentes, familiares, bons amigos, a melhor coisa que você pode desejar para eles é Deus, é que eles manifestem a glória de Deus. E também para inimigos, porque infelizmente a vida vai nos trazendo pessoas que não gostam de nós, ou que nos feriram, nos maltrataram, e por algum motivo a gente não se relaciona bem. Então, para essas pessoas, a melhor coisa e a única coisa que nós devemos desejar é que eles manifestem a glória de Deus. Deu para entender até aí? Espero que sim, vamos seguir. O amor de Deus é centrado em Deus. E o nosso amor também deveria ser. Qualquer amor que nós tenhamos, o amor pela esposa, pelo marido, pelo namorado, pelos filhos, pelos pais, esse amor deve ser centrado em Deus. Ele é a fonte e ele deve emanar esse amor através de nós para alcançar essas pessoas. Vamos lá. Deus ama a humanidade por causa de algo intrinsecamente valioso ou amável em nós. Ele ama porque nós somos valiosíssimos ou porque há algo maravilhoso em nós mesmos. Logicamente seria impossível, porque o padrão de Deus nós não temos como alcançar. Eu posso enumerar para vocês várias pessoas que são excelentes, muito boas, né, históricas da humanidade. Mas diante de Deus, pobre, cego e nu, como está escrito lá em Apocalipse. Vamos seguindo. Logicamente isso seria impossível. Ele nos criou e em sua onisciência e soberania escreveu cada dia de nossas vidas antes que um deles viesse a existir. Está lá em Salmo 109:16, né? Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ele é a fonte de tudo que temos, inclusive de toda boa dádiva que nos tem sido dada desde a criação. Tiago 1,17. Ele é a fonte de tudo de bom, é ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Certo que você já aprendeu isso. O amor de Deus é imutável, ele é perene, ele é retilíneo, nada faz ele alterar. Sendo assim, não há literalmente nada que Deus pudesse contemplar com afeição em nós que ele mesmo não tenha dado antes. Aleluia! Se há algo de bom nas suas criaturas, por pior que seja aquele ser humano, aquele assassino cruel, aquele estuprador, por pior que ele seja, o que houver de bom nele, e há algo de bom nele, mesmo que nós não conseguimos perceber, mas Deus percebe e sabe que há algo de bom nele, foi o próprio Deus que criou. Então ele ama aquela criatura, aquele ser humano ruim, aquele homem que não entregou a vida a Jesus, por encontrar nele ainda algo de bom que o próprio Deus colocou nele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos seguindo. Deus ama a todos porque contempla seu próprio trabalho manual. Ele contempla aquilo que ele criou. Se você for para Gênesis, vai dizer, fez Deus isso e viu que era bom, fez Deus aquilo e viu que era bom, criou o homem e viu que era bom, até que ele viu que não era bom o homem estar só, e então criou Eva. Isso é assunto para outro papo. Então ele vê o próprio trabalho bom dele, sua própria imagem e glória em todos, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos algo de Deus
que de alguma forma reflete nele próprio algo que o agrada e que faz nos amar. Amém? Vamos seguindo. O amor de Deus é centrado em Deus. Quando nós, sendo humanos, amamos de um modo centrado em Deus, nós amamos verdadeiramente. Se qualquer coisa, pessoa, eu amar, mas esse amor seja centrado em Deus, nós estamos amando da maneira perfeita, da maneira como Deus quer que a gente ame. Conforme Agostinho disse, o que concerne a ele ou por causa dele. Romanos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, todo o nosso amor, por quem quer que seja, ou para o que quer que seja, precisa estar centrado e conduzido e alinhado com o amor de Deus. Isso significa que ansiamos ardentemente por ver seu caráter e glória expressos em toda parte, em nós mesmos, nossos amigos e família, em nossos inimigos, na criação e em tudo. Se nós amamos, nós queremos que tudo esteja pleno, cheio, manifestando a glória de Deus. Na visão estratégica da criação, o amor centrado em Deus não carrega julgamento algum e não traça limite algum. Deus, ao criar tudo, ele não estabeleceu limite para esse amor, nem julgamento algum. Ele criou tudo perfeito. Ele experimenta somente prazer e deleite na dádiva de si mesmo. E nós devemos fazer o mesmo. Ou seja, somente ter prazer e deleite no próprio Deus. E nas pessoas ou nas coisas que nós fazemos através de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Só experimentando prazer e deleite em ver a glória de Deus em nós e em todos que nos cercam. Esse é o chamado para nós que somos filhos de Deus. Amar de maneira tal que nós desejamos que todos estejam manifestando a glória de Deus. Por outro lado, o amor de Deus, centrado em Deus, ama adotar uma postura que se opõe a tudo o que se opõe a Deus. Nós lemos aqui esses versículos das coisas que Deus odeia e abomina, né? Então, Deus ama a tudo aquilo que o agrada e Deus ama se opor a tudo que se opõe a ele. Tudo que se opõe a ele, Deus levanta a barreira, Deus se opõe fortemente. Assim como você e eu nos opomos a qualquer um que se opõe aos nossos objetos humanos do nosso amor, tal como um amigo ou um cônjuge. Então, se alguém se opõe a uma esposa, um marido, um filho, um pai, uma mãe, essa pessoa recebe a nossa oposição, recebe o nosso combate, recebe a nossa firmeza. Nós não vamos deixar que ninguém se oponha a quem nós amamos. Então Deus também, ele se opõe a tudo aquilo que se opõe a ele mesmo. E ele, nós lemos, ele odeia, ele abomina. Eu amo meus filhos, por isso eu tenho afeição pelo bem delas. Como então não me oporia a alguém ou algo que intentasse o mal delas? Assim também acontece com o amor de Deus por Deus. O amor de Deus por Deus. E o mesmo se dá com qualquer amor verdadeiro que tenhamos por ele. Amá-lo significa ter afeição por sua glória e honra. Por essa razão, uma postura complexa nos é exigida. Você já ouviu aquela célebre frase, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas nós vimos várias passagens bíblicas em que ele expressa que ele odeia o pecador, que está fazendo aquilo que se opõe a ele enquanto está fazendo aquilo. A partir do momento que aquele pecador, ele entrega a vida a Jesus, se converte dos seus maus caminhos e começa a fazer as coisas que agradam a Deus, Deus não se opõe mais a ele, Deus não o odeia mais. E aquele mesmo pecador, Deus ainda o ama, e aí está o amor incondicional, porque vê nele um resquício que seja da sua obra e de quem ele próprio criou. Vamos seguir. Amá-lo significa ter afeição por sua glória e honra. Por essa razão, Deus exige uma postura de nós muito complexa. Vamos seguindo. Deus ama todos os pecadores à medida que eles refletem sua glória. Deus ama todos os pecadores que refletem a glória dele. Nós vimos vários versículos que ele odeia quem não reflete a glória dele. E a partir do momento que ele entrega a vida a Jesus e começa a mudar a sua caminhada, Deus passa a amá-lo. Mas ele se opõe àqueles que fazem o contrário. Nós lemos sobre isso. Vamos seguir. Ele não é universal,
porque não ama coisa alguma que se oponha a Deus. O amor de Deus não é universal. Poxa, pastor, agora acabou com a minha infância, como dizem por aí. Não é universal porque ele se opõe a tudo aquilo que se opõe a ele. O amor de Deus é seletivo, sim. Vamos seguir. O amor centrado em Deus não ama o pecado. E o que é o pecado? Pecado é qualquer coisa que se oponha a Deus. E, enfim, intente o mal de Deus. Isso é pecado. Então, ele não ama todas as criaturas na mesma intensidade. Eita, agora veio uma frase chocante. Não, ele não ama todos do mesmo jeito. Ele ama a todos como criatura, explicamos, por isso que eu estou batendo muito nisso, porque ele vê algo de bom na criação dele, feita por ele próprio, ele vê as coisas boas que ele fez, mesmo no pior pecador. Mas esse amor intenso dele vem para aqueles que entregam a sua vida a Jesus, porque a partir de agora eles veem Jesus entre nós, o pecado. Por essa razão, o amor de Deus, que é centrado em Deus, fará discriminação entre o que é pecado e o que não é, entre aqueles que pertencem ao pecado e aqueles que não pertencem, entre aqueles que o amam e o buscam a sua glória e aqueles que não fazem. Deus sim distingue. Essa palavra discriminação aqui, não no sentido de discriminar, tal, de ter preferência, não, ele não é essa discriminação, mas no sentido de que esses têm meu amor pleno e esses não têm. Esses têm porque tem Jesus, entregaram a sua vida e começaram a mudar, mesmo permanecendo errando. Esses não entregaram a vida a Jesus, esses continuam se opondo a Deus e esses não querem mudança. Então há sim distinção entre esses dois. Ele nem mesmo retira completamente o seu amor do pecador em seu estado pecaminoso atual. Apesar de que o pecado deste é uma abominação para ele, visto que mesmo no pecador ele reconhece o portador da sua imagem. Falamos disso ao longo de todo esse episódio. Ele não retira todo o seu amor, isso que eu falei. Ainda assim, por pior pecador que seja, e que não queira nada com Deus, se reconciliar com Deus, ainda assim é uma porção dele. João 3,16, nós lemos aqui agora há pouco. Por essas razões, o coração que ama verdadeiramente combinará aspectos de amor e ódio. Ele odeia qualquer perversão da sua imagem ou qualquer coisa que possa depreciar o seu amor. Mas esse mesmo ódio se baseia no amor pelo bem. Que coisa linda. Quando ele diz ali, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu abomino aquilo, mas porque esse ódio, essa abominação que ele tem, é baseado no amor de que aquelas pessoas passem a ser mais parecidas com ele. É um ódio baseado no amor dele próprio. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade de fazer isso. Eu odeio baseado no amor, mas Deus não. Ele sim consegue odiar uma pessoa que está praticando o mal com base no amor que ele tem para que aquela pessoa se pareça mais com ele, passe a ser e caminhar com ele. Aqui nos expressa isso da seguinte maneira: o ódio pelo mal de uma pessoa é equivalente ao amor pelo seu bem. O ódio que Deus tem por uma pessoa que pratica o mal, de acordo com os textos que nós lemos, é equivalente ao amor do próprio Deus. Estão ali, no mesmo pé de igualdade. Da mesma forma que ele odeia a pessoa enquanto ela está pecando e não quer nada com ele, ele está na mesma forma amando e dando todas as possibilidades para que aquela pessoa encontre Jesus e passe a ter acesso ao amor pleno de Deus. Vamos seguindo. Do ponto de vista da criação, ele é universal e indiscriminado. Expliquei já sobre isso. Ele ama todas as criaturas, porque de alguma forma ele vê ali, sim, um pouco dele. E ele quer que todos se pareçam mais com ele, se aproximem dele através de Cristo. Mas do ponto de vista panorâmico da queda, não é. Ele faz julgamentos e se separa daquilo que não ama a Deus. Eu espero que você tenha entendido todo esse amor, toda a dimensão desse amor de Deus e que tenha entendido que ele não é assim tão incondicional como as pessoas dizem por aí. Veja que versículo interessante, Isaías 48:11. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Está claro, por amor dele próprio, ele não vai permitir que nada difame o nome dele. Então, ele é movido pelo amor por si próprio, por ele mesmo. E ele não é egoísta, ele não é narcisista, muito pelo contrário. Resumindo, o amor de Deus ele é incondicional para toda a sua criação, mas em relação à queda ele é condicional, sim.
E eu espero que você tenha entendido e amado mais ainda esse Deus, que mesmo vendo todas as nossas perfeições, ele se propõe a fazer tudo o que for possível para nos dar acesso à plenitude do seu amor. Nós vamos continuar ainda falando sobre os atributos de Deus nos próximos episódios. Se você não assistiu todos eles, volta lá, tem mais coisa boa para você assistir. E espere pelo próximo. Até lá, se Deus permitir. Deus te abençoe.